Então, um ano de adaptação. Em julho a gente acostuma. Tá, precisa de um ano de adaptação, nossa. Mas assim, a questão de perceber, vamos dizer assim, problemas em relação ao uso, sim, bastante. Percebo. A questão do uso da tela, vou falar assim, questão de ter o seu próprio celular, mas é a questão também de utilizar o celular dos pais, tá? É o que eu percebo bastante, vamos dizer assim, do problema inicial. A criança utiliza o celular dos pais, alguns conseguem fazer aquele controle, vamos dizer assim, parental de bloqueio de tela, enfim, que a criança não tem acesso às outras coisas. O problema é quando isso não, vamos dizer assim, tem, né? E a criança acaba tendo acesso a outras coisas que não deveria. Que é muito fácil. Ela mexe o dedinho ali, aparece outras coisas. Então, abre uma porta, vamos dizer assim, de perigo muito grande. De acesso a coisas que não deveria para a idade, vamos dizer assim, né? Entre outras circunstâncias, né? Principalmente assim, acesso a, né, pornografia, por exemplo, enfim. Isso acontece. E com crianças pequenas, 4, 5, 6 anos, né? Enfim, então é um perigo que a gente tem, vamos dizer assim, muito grande, além da questão do desenvolvimento infantil mesmo. Por quê? Porque a questão vai afetar a fala, vai afetar a questão de atividade motora, que a criança, ela precisa brincar, ela precisa cair, ela precisa se sujar, ela precisa conhecer texturas, mundo, não o celular, que está emitindo vários estímulos numa pequena tela. É muito estímulo, a gente não consegue, né? Se os pais forem conversar com a criança, não é tanto estímulo quanto tem no celular. E o cérebro da criança não está preparado para receber tanto estímulo luminoso, sonoro, ao mesmo tempo, num pequeno espaço. Por Assim, isso que muitas vezes a gente vê, né? Eu vejo aqui, por exemplo, o Miguel tem um grupo de coroinhas, e esse grupo mesmo, esses meninos, assim, a gente vê uma certa dificuldade de relacionamento, assim, no mundo real, sabe? Porque o mundo virtual, ele acaba sendo muito mais atrativo, né? Acaba sendo muito mais, é tudo muito mais dinâmico. Eu estava lendo sobre isso. Na verdade, eu há muitos anos já me interesso por esse tema, né? Eu pude 14 anos da vida do meu filho, eu pude, assim, né, preservar ele do uso de telefone, de internet, essas coisas, sempre com supervisão, né? Então, enfim. Mas eu estava lendo, por exemplo, assim, quando uma criança ela contempla uma cena de uma natureza, vamos dizer, uma cachoeira, né? Alguma coisa, aquilo ali faz assim um bem para a alma dela também, né? Então ela contempla aquela paisagem bonita e tal. Agora, se ela vê alguns minutos que sejam de imagens assim numa tela, aquilo causa muito mais estímulo no cérebro dela, coisas assim 3 vezes mais, sabe? Então, por isso que é tão prejudicial, né? Porque é um excesso de hormônio, né? Um excesso assim de dopamina, e aí a criança meio que acaba ficando, e não só a criança, né, Michele? Eu queria que você falasse também sobre isso, porque os adultos também, né? Nós, eu e o Raimon, né, falo assim, nós não nascemos numa era tecnológica. A gente foi assim se adaptando, né? Foi uma coisa assim, quando eu era lá adolescente e tal, que a gente começou a ter contato com o telefone, com o celular, essas coisas, mas depois, bem mais tarde, que vieram os smartphones e tal. Mas hoje em dia as crianças nascem, já parece que colocam uma tela na frente dela, né? Bebezinho já, assim. Então, mas assim, é diferente, né, dessa geração hoje que está vindo aí, mas também os adultos, né? E esse excesso de hormônio, esse excesso de dopamina também faz mal para os adultos, né? E só complementando ali o que a Carol falou sobre a nossa geração, eu sou dos 70, a Carol é dos 80, nós fomos crianças que brincávamos na rua até tarde da noite e corríamos e chegávamos tudo ralado em casa. Teve uma vez que eu cheguei sem um dente, né? E com a boca cheia de sangue, minha mãe lavando minha boca, porque foi brincando, aquela coisa toda. Então, a gente brincava na rua, a gente tinha muito mais imaginação, né?
e a gente realmente tinha muitas atividades físicas ao ponto de chegar à noite, né, tomar um banho, cair na cama e dormir, e ter uma boa noite de sono, assim, de relaxar bem e acordar bem disposto no dia seguinte, coisa que a gente não vê nessa garotada de hoje, que fica o dia todo na tela e, se deixar, fica uma noite toda na tela, vira uma noite, né? Ou no videogame, ou na TV, ou no celular, ou no tablet, essa questão o tempo todo. E na nossa época, a gente não via, assim, criança com ansiedade, né? E o que a gente mais vê hoje são crianças com ansiedade, porque a gente sabe que esse estímulo todo deixa eles um pouco perturbados até, né? A gente percebe assim, por exemplo, ver uma criança chorando, você está no supermercado, aí tem aquela criança que está chorando, a mãe vai lá e entrega um celular na mão da criança. A criança já para e fica ali mexendo, né? Aí parece que aquilo ali é a solução para acalmar, mas não é para acalmar. Ela recebe tantos estímulos que é aquilo ali que deixa a criança agitada. Quando tira, né, ela está numa agitação total por causa daquelas coisas, aquelas imagens que não saem da cabeça dela. Daí vem ansiedade, aí vem depressão, aí vem uma série de outros problemas também que eu acho que muito melhor do que nós, né? Tá aí a Michelle para falar sobre isso. Eu comecei falando das crianças menores para a gente seguir no fluxo etário, vamos dizer assim. Tá certo. Mas a gente chama de nativos digitais, vamos dizer assim, as crianças que já nasceram hoje no mundo tecnológico, né? Tema um pouco novo, vamos dizer assim. Mas a questão dos adolescentes hoje, a maioria também já é nativo digital, né? Já nasceu nessa época de smartphones, enfim. E isso vai vindo, né? Então, desde criança foi apresentada a tela, eles seguiram, depois ganharam o seu primeiro celular, né? Tem seu próprio celular. E aí entram, vamos dizer assim, num outro patamar, saindo dos vídeos e entra para as redes sociais. Né? E aí a gente entra com outros problemas, vamos dizer assim, questão de autoexposição, questão também de, vamos dizer assim, os perigos que a gente tem na internet, enfim, então entram outros problemas. Na vida adulta, que somos, vamos dizer assim, nós que não nascemos na era, mas tivemos bastante influência, né? Claro, cada um na sua, vamos dizer assim, né, década de 80, 70, 90 tiveram influências diferentes, né?